Pois é, os tipos de mães, né? No livro Mulheres que Correm com Lobos, a gente pode encontrar a mãe ambivalente, a mãe prostrada e a mãe que não teve mãe. Né? E a mãe forte. E a mãe forte. Já. Mas, mas na história do Patinho Feio, né? A mãe do Patinho Feio, ela perpassa a mãe ambivalente, a mãe prostrada e a mãe que não teve mãe. Sim. Né? Então, o que é essa mãe ambivalente? A mãe ambivalente é essa mãe que fica em cima do muro entre aceitar o filho como ele é e a cultura. E ser aceita dentro da comunidade, ser aceita dentro dessa cultura, né? Isso, porque se ela tem um filho que é diferente do que a cultura prega, do que de repente uma religião espera, do que um determinado tipo de povo ou de cultura espera, essa mãe vai ficar em cima do muro entre aceitar o filho como ele é ou sujeitar o filho a essa adequação. Exato. A gente pode trazer muito para as escolas, né? Que a gente vê aí um grande número, né, de crianças hiperativas, crianças diagnosticadas com TDAH, né? E todas elas têm que se adaptar ao colégio, não o colégio às suas questões, limitações de comportamento, né? É isso. E, assim, para a mãe do Patinho Feio, para a mãe Pata, né? O problema dela é mais sério, porque por ela viver essa ambivalência, ela acaba se tornando uma mãe prostrada, né? Que o que é uma mãe prostrada? É uma mãe paralisada frente a essa situação de ter que ou aceitar o filho, ou ter que seguir a cartilha da cultura, né? Ou pautar a sua vida na régua da cultura. Né? Então ela fica paralisada e ela acaba excluindo o filho e acaba abandonando indiretamente ou diretamente esse filho, porque ela é frágil, ela tem uma fragilidade psíquica suficiente para se acovardar frente a essa diferença do filho. Ela é vulnerável, né? Como ela não tem esse pai, né? Esse marido, no caso, né? Vamos falar aqui sobre a Pata. E é o que acontece normalmente também, voltado aqui para o nosso cotidiano, né? Também por ela não ter a figura a figura paterna, a figura do marido dela do lado dela apoiando ela. Sim. Mas também porque ela é uma mãe que não teve mãe. Né? E provavelmente também não teve pai. Se não teve mãe, quanto mais pai. E essa coisa da mãe que não teve mãe, isso é algo muito simbólico e muito importante de ser falado, porque é algo muito abordado aqui também no livro, Mulheres que Correm com Lobos, é que a mãe criança, que é a mãe de primeira viagem, é utilizado esse termo, ela é uma mãe criança. Por quê? Porque ela é uma mãe que está iniciando essa história, essa vida materna pela primeira vez. E é fundamental para uma filha menina que exista uma outra figura de uma mulher mais velha, mais experiente, que possa passar para ela orientações, dicas de como ela pode construir essa estrada da maternagem, né, da maternidade. Porque uma mãe criança que não tem essa outra figura dessa mulher mais sábia e mais velha que a oriente, ela se torna uma mãe imatura, né? Ela não sai desse lugar de mãe criança. Sim. E ela acaba passando isso para a filha, que pode repetir esse padrão também quando for mãe pela primeira vez. Quando a gente fala, né, as mães ensinam as filhas a serem mães, a serem mulheres, né? Então, assim, quando você não tem essa referência, e que isso fique claro, a gente precisa buscar isso dentro da comunidade, tá, gente? A gente não pode ficar só assim, eu não tive e pronto, acabou. Que podem ser outras mulheres, podem ser outras figuras femininas mais velhas, mais experientes, que possam fazer essa maternagem, né? Isso. E até no livro ela diz assim, por sorte nós vamos ter uma mãe, e por mais sorte ainda, teremos mais de uma, né? Porque esse é o natural da vida. Nós vivemos em comunidade. A gente precisa estender os nossos laços. A gente, às vezes, se prende muito ao nosso núcleo familiar, que normalmente, né, quem busca psicoterapia, busca
tratamentos, né, emocionais, ele está dentro de uma família disfuncional. Então, cabe a você, né, como no caso coube ao cisne, né, ao patinho feio, a buscar a sua turma, a buscar novas mães, a buscar novas referências. Mas, Ana Paula, onde é que eu busco? Aqui, em contatos com suas amigas, né, em contatos, por exemplo, em cursos. Eu vejo muito hoje as pessoas fazendo curso de tricô, está muito na moda, de artesanato, de colagem. Tudo isso são ambientes que fortalecem o seu feminino, né? Fortalece essa interação com a maternagem. Então, assim, não fique parada. Eu não tive essa maternagem, busque, vá atrás, construa, transforme a sua realidade. Porque às vezes a gente fica muito pautado no receber, nessa dependência, né? Mas a gente precisa ir atrás, construir nossa história, porque existem sim mulheres, no livro Adeus Interior ele traz, né, mulheres anciãs, né, que estão ali para maternar, que estão ali para cuidar, né, que é muito dessa questão materna. Então, assim, vá atrás. Isso. E diferentemente do patinho feio, que era uma criança, e mesmo assim na história, simbolicamente, ele foi em busca da sua turma, né? Uma criança abandonada, excluída, foi em busca da sua turma. Mas hoje a gente vê muitos adultos nesse lugar ainda infantil, fixados nesse lugar infantil, e continuam a conviver num ambiente familiar, numa comunidade, em que o ambiente é extremamente adoecedor para ele e ele não sai dali. E pior, constrói suas famílias nesse mesmo terreno, né? Buscam maridos adoecidos, maridos normalmente ausentes, né? Seja ele por vínculos, né, questões emocionais ou por questões de trabalho, enfim. E aí acaba fazendo esse ciclo de repetição, né? Trazendo essa, no caso, o seu filho, né, para essa construção de dependência emocional mesmo. A dependência emocional, acho que a gente falou no outro vídeo, né? Ela é importante, ela é primordial para a sobrevivência. Constituinte do ser, né? Isso. Mas a partir do momento que você entra numa certa maturidade, que aí vem a adolescência, e aí a gente vê aí essa fase complicada, né? Essa rebeldia, né? Então, assim, ela é de extrema importância porque é o momento que você se desliga dessa dependência, desse contato com o materno, e você vai em busca de novos repertórios, novas construções da sua psique, coisas que fazem mais sentido para você. Então, assim, é esse movimento que a gente precisa ter, de aceitação, perseverança naquilo que a gente quer construir e, claro, com muito amor, né, consigo mesmo, com seu autocuidado, né? Isso.